O integrante do Parlamento Europeu, o deputado polonês Dominik Tarczyński, protocolou um projeto de resolução propondo sanções ao ministro Alexandre de Moraes nos países da União Europeia. O pedido de punição ocorre depois de o ministro do Supremo enviar uma oficial de justiça para intimar Jair Bolsonaro no leito da UTI do Hospital DF Star em Brasília. Deputado do Parlamento Europeu propõe sanção a Moraes. É hora de agir. Isso mesmo. Integrante do Parlamento Europeu, o deputado polonês Dominik Tarczyński protocolou um projeto de resolução propondo sanções a Moraes nos países da União Europeia. O pedido de punição ocorre após o ministro do STF enviar uma oficial de justiça para intimar Bolsonaro no leito de unidade de terapia intensiva no Hospital DF Star em Brasília. Acabei de ver o vídeo do presidente Bolsonaro no hospital visitado pelo oficial de justiça. Isso é inaceitável. Esse tipo de ação tomada pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, é inaceitável. É por isso que decidi reagir. A União Europeia precisa tomar providências agora, afirma o deputado, que continua. Vou propor um projeto de resolução para estabelecer sanções a Moraes aqui na Europa. Eu vivia sob o comunismo, sou da Polônia, sei o que é o comunismo. As ações tomadas por esse juiz são puro comunismo. Eles querem destruir seus oponentes políticos. É por isso que temos que defender os direitos humanos, temos que defender a verdadeira democracia e temos que lutar contra os comunistas, prosseguiu o deputado. Acreditem, brasileiros, vocês não estão sozinhos, a comunidade internacional está tomando providências. A família Bolsonaro é só um exemplo, porque a oposição conservadora é tratada da mesma forma ao redor do mundo. Olha o que estão fazendo com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Tentaram matá-lo, tentaram prendê-lo. Olha o que tentaram fazer com Javier Milei, presidente da Argentina. Tentaram se livrar dele. É por isso que nós, comunidade conservadora, temos que ficar juntos. Temos que lutar e nos proteger. Então nós, aqui no Parlamento Europeu, vamos ficar com a família Bolsonaro. Vamos defender a democracia e os direitos humanos. Vou propor o projeto de resolução para estabelecer sanções a Moraes. É hora de agir, afirmou. Então, minha gente, agora Alexandre de Moraes pode não só sofrer sanções dos Estados Unidos, mas também na Europa. Se antes já não ia poder visitar o Mickey, agora também possivelmente não poderá ir ao velho continente. Restará apenas as ditaduras latino-americanas ou ficar encastelado na sede do STF. A situação piora cada vez mais. E não podemos deixar de parabenizar o deputado Dominik Tarczyński, um polonês de muita coragem, homem de verdade. Agora a gente traz informações sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. O ex-presidente permanece internado na unidade de terapia intensiva do Hospital DF Star. Segundo o boletim médico divulgado hoje, Bolsonaro apresentou piora clínica com elevação da pressão arterial e alterações nos exames laboratoriais hepáticos. Na última terça-feira, a equipe médica chegou a informar que ele havia apresentado sinais de evolução clínica com movimentação intestinal. No entanto, nas últimas 24 horas, houve mudanças no estado de saúde de Jair Bolsonaro. E isso ocorre, coincidentemente, logo depois da visita de uma oficial de justiça ao quarto da UTI para entregar ao ex-presidente uma intimação referente a processos no Supremo Tribunal Federal. Ana, a gente acompanha imagens, nós exibimos ontem, está aí o ex-presidente Jair Bolsonaro assinando essa intimação de um dos processos no Supremo Tribunal Federal, que agora ele se tornou réu da suposta trama golpista. Tem aí 5 dias a defesa de Jair Bolsonaro para apresentar a defesa prévia. Ontem, então, 23 de abril de 2025, foi quando ele foi intimado pela oficial de justiça dentro da UTI, da Unidade de Terapia Intensiva do DF Star em Brasília. Ana. Paula, é tão chocante, né, essa cena do presidente Bolsonaro recebendo uma oficial de justiça, ele na UTI. Assim, vários veículos internacionais deram essa notícia, mostraram essa cena do presidente Bolsonaro recebendo essa oficial de justiça, muitos veículos questionando
as razões por que Alexandre de Moraes não podia esperar que o presidente melhorasse, pelo menos voltasse para o quarto. Mas eu quero trazer, Paula, um tweet de hoje do Dr. Francisco Cardoso, ele que é médico, está sempre em hospitais, está sempre em UTIs. Ele diz o seguinte no tweet dele: entrar numa UTI para intimar paciente é uma completa violação das regras de segurança hospitalares, das regras contra infecção hospitalar, paciente seguro, violação bioética grave. Que máscara de pano é essa que ela usa? Um hospital não deveria permitir isso. Falta de respeito com paciente grave. Isso é um absurdo, independentemente de quem seja a pessoa, partido, etc. Não é possível admitir isso num país dito civilizado. Virou selva. E a sensação é essa, Paula. Tudo que é referente, tudo que se refere ao presidente Bolsonaro, as leis são esquecidas, a ética é esquecida, a humanidade é esquecida. Simplesmente, o presidente Bolsonaro não merece respeito, né? Até o Lula, na prisão, foi tratado com dignidade, né? Uma salinha ali bastante bem equipada da Polícia Federal em Curitiba. O Silvio até pode falar melhor sobre isso, mas tudo que se refere ao presidente Bolsonaro, lá vem o fígado do Alexandre de Moraes simplesmente cometer essas atrocidades, essa barbárie. Mas eu faço coro com o nosso querido mestre Augusto Nunes, que está de folga essa semana. Isso tudo, Paula, em algum momento do futuro, isso tudo nós vamos olhar para trás e nós vamos dizer, meu Deus, que absurdo. E tudo isso será corrigido, com certeza absoluta, porque não tem mal que dure para sempre. Nenhum mal em nenhuma página da humanidade durou para sempre. Esse também não vai durar. Bom, Piotr, a Ana fez menção, mas a imprensa internacional deu bastante destaque aí à ordem do ministro Alexandre de Moraes para que Jair Bolsonaro fosse intimado dentro do hospital. O jornal britânico The Times repercutiu um episódio, abro aspas aí para a manchete: o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi intimado judicialmente enquanto se recupera num hospital em Brasília. Fecha aspas, a gente está acompanhando aí as imagens com a legenda em inglês do fato que ocorreu ontem na UTI do DF Star, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A pergunta que fica, né, tem tanta urgência assim de intimar um réu para se manifestar agora em 5 dias, né, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse momento que ele segue na UTI, depois de uma cirurgia complicadíssima, 12 horas, enfim. Aliás, esse é um detalhe importante. As reportagens internacionais fizeram questão de frisar isso. Uma cirurgia, a 7ª ou a 6ª cirurgia, né? 12 horas de cirurgia. A imagem dele, inclusive, né, com todo esse aparelho, está com sonda, enfim, num quarto cheio de assistência, porque o caso dele, obviamente, requer esse tipo de acompanhamento muito, muito dedicado ali. E aí vai uma intimação como essa. A questão é, o Supremo parece ter perdido completamente o sentido das coisas. Ele ignora a lei. Nesse caso, nós estamos falando de um paciente que não tem condição nesse momento. Aí veio a alegação, mas ele fez uma live. Vamos dividir as coisas. Uma coisa é você fazer uma live. Você vai lá, se prepara, você está fazendo por livre, espontânea vontade, você está tranquilo no seu ambiente, ou seja, na sua zona de conforto. A outra coisa é ser afrontado, porque exatamente isso é uma afronta, com uma intimação judicial e com prazo de 5 dias. E como é que ele vai poder se manifestar com os advogados? Vai se reunir com os advogados de uma UTI, ou seja, já houve esse problema. O Supremo poderia só se ater à lei, se ater, obviamente, ao bom senso, à sensatez. O que está faltando ao país hoje, e por culpa, obviamente, do Supremo Tribunal Federal, da Presidência da República, é sensatez, sem contar os escândalos. Isso aí já é um problema bem mais grave. Mas um pouco de sensatez, de compreensão do momento. O que o Supremo ganhou com isso? Mais antipatia. O que o Supremo ganhou com isso? Uma repercussão internacional ruim de novo para a imagem dele. Aí depois vai o quê? Vai o Barroso reclamar da reportagem da Economist,
Mas o que ela disse que não é exatamente? Aliás, eu acho que a Economist foi muito, digamos, modesta até ao explicar a realidade brasileira. E nem acho que a Economist fez aquilo pelo jornalismo, como eu disse outro dia. Fez porque, obviamente, algum empresário inglês ou indiano, ou seja lá o que for, que tem alguma influência na publicação, falou, olha, tem negócios no Brasil, o negócio lá está completamente estranho. E aí, obviamente, o mundo começa a se ater ao que está acontecendo no Brasil. Mas isso está acontecendo há muito tempo. De novo, perdeu-se o mínimo de compaixão, de legalidade, de sensatez, de equilíbrio. Bom, a justiça deveria ser movida a isso. Além da legalidade, claro, aquela coisa básica da justiça, a moderação, o entendimento do momento. Nada disso foi levado em conta. As imagens falam por si. Essa imagem de assinar uma intimação, cheio de aparelhos ali amarrado, né, com uma cicatriz gigantesca, enfim, dentro de um leito de UTI, este é o Supremo. Bom, e ainda sobre esse caso, o integrante do Parlamento Europeu, o deputado polonês Dominik Tarczyński, protocolou um projeto de resolução propondo sanções ao ministro Alexandre de Moraes nos países da União Europeia. O pedido de punição ocorre depois do ministro do Supremo enviar uma oficial de justiça para intimar Jair Bolsonaro no leito da UTI do Hospital DF Star em Brasília. Silvia, eu queria recorrer mais uma vez aqui ao jurista, ao advogado André Marcília, que ele jogou luz aí a esse caso, trouxe algumas considerações jurídicas rapidamente aqui, 2 pontos que ele traz sobre essa intimação, essa imagem que nós estamos acompanhando na tela agora. Não havendo urgência, o artigo 244 do Código de Processo Civil não autoriza a intimação em hospital. Portanto, trata-se de erro de procedimento do ministro. E aí o Marcília segue. Nesses casos, o prejuízo à saúde decorrente da intimação pode motivar indenização do Estado, não do ministro, a Bolsonaro e sua família. E aí o Marcília fecha da seguinte forma. Além da nulidade da intimação, Jair Bolsonaro pode processar o Estado e o Estado pode, num segundo momento, processar o ministro pelo erro no procedimento de intimação. Está aqui algumas considerações jurídicas do advogado André Marcília sobre esse caso. Não, impecável no aspecto legal, o doutor André Marcília, que colabora aqui com a nossa bancada, agora faz parte da nossa bancada na Revista Oeste, é uma cabeça lúcida, evidentemente, Paula, mas quando fala em erro de procedimento do ministro Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes não tem procedimento algum, ele não segue nenhum tipo de procedimento, como o Supremo Tribunal Federal não segue a Constituição. Ele tem as suas próprias leis. O brasileiro, pagador de impostos brasileiro, a sociedade já entendeu isso. E você traz a notícia publicada no site Metrópolis sobre um integrante do Parlamento Europeu, ele é polonês, ter protocolado esse pedido de resolução. A reportagem diz, Paula, vou ler aqui só algumas frases do deputado, abre aspas, acabei de ver o vídeo do presidente Bolsonaro no hospital visitado pela oficial de justiça. Isso é inaceitável. Esse tipo de ação tomada pelo ministro da Suprema Corte é inaceitável. É por isso que decidi agir. A União Europeia precisa tomar uma providência agora. Eu vivi sob o comunismo, eu sou polonês, eu sei o que é o comunismo. As ações tomadas por esse juiz são puro comunismo. Eles querem destruir os seus oponentes e por isso é preciso defender os direitos humanos e defender a democracia. Vejam a que ponto chegamos. Um deputado do Parlamento Europeu, uma revista britânica, agora trouxemos a reação de um periódico europeu, temos as reações que acontecem nos Estados Unidos e a Ana traz isso o tempo inteiro, às vezes aquilo que se passa no Congresso americano, sobretudo, as publicações americanas que não são as publicações de esquerda, mas até aquelas que têm algum verniz mundo afora, verniz de esquerda, que não são, jamais poderiam ser consideradas pelo ministro Alexandre de Moraes, publicações de extrema direita, como eles gostam de falar, militância, milícia digital. Todo mundo já entendeu o que está acontecendo no Brasil. E, infelizmente, a imagem do Supremo, ela está manchada. Não devemos nunca arriscar qualquer coisa em relação à Praça dos Três Poderes, ela deve permanecer intacta. O Supremo é uma instituição fundamental, é um dos pilares da nossa República Tripartite. Porém, é necessário apontar que estes ministros que passam este turno, e longo turno, né, porque os mandatos são enormes, mas esses ministros estão acabando com a imagem do Supremo. E agora não é mais a imagem do Supremo só para o brasileiro, porque é a instituição também que tem a pior popularidade
para a sociedade brasileira. Mas agora o mundo está vendo o que está acontecendo aqui. Isso é péssimo para a reputação do país. E finalizo, isso é péssimo exemplo de quem deveria ser escola. O Supremo deveria ser escola para juízes e, aliás, com a presença, evidentemente, da Procuradoria-Geral da República lá representada, a figura do parquê, o Supremo Tribunal Federal é um péssimo exemplo para juízes de primeira instância, desembargadores e para integrantes do Ministério Público. Rony, eu quero te ouvir, porque já tem iniciativas aí nos Estados Unidos para investigar as ações, as iniciativas do ministro Alexandre de Moraes por aqui. Agora a gente traz essa informação que um deputado do Parlamento Europeu, um deputado polonês, também está propondo sanções, penalidades ao ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, a gente está percebendo uma mudança aí, não só nos Estados Unidos, mas também na União Europeia. Muita gente de olho aí nas ações do ministro Moraes. E seguindo essa declaração que o Silvio mencionou desse deputado polonês, ele faz exatamente ele mostra que é uma ação da comunidade internacional e ele vai além e diz o seguinte: acreditem, brasileiros, vocês não estão sozinhos. A comunidade internacional está tomando providências. A família Bolsonaro é só um exemplo, porque a oposição conservadora é tratada da mesma forma ao redor do mundo. Olha o que tentaram fazer com Donald Trump. Tentaram matá-lo, tentaram prendê-lo. Ou seja, o quebra-cabeça que eu sempre menciono aqui em relação ao Brasil, agora ele toma proporções para outro continente. Então, eu sei que o brasileiro está desesperado e precisa de uma resposta imediata. Mas nós temos que colocar em perspectiva até o próprio comunismo, que o deputado disse aqui, eu vivia sob o comunismo. Foram quantos anos? A Polônia, né, que é a Segunda Guerra Mundial é tida como a Polônia que perdeu a guerra 2 vezes, né, quando foi invadida pelo regime nazista e depois ficou atrás da cortina de ferro sob o comando dos soviéticos, dos comunistas. Então foram muitos anos de arrumação e várias forças que se uniram para lutar contra o sistema opressor comunista soviético. E se nós conseguirmos colocar isso em perspectiva, nós ainda temos muito a trabalhar, temos muito que fazer e não podemos perder a paciência e principalmente a esperança, Paula. Eu sei que é difícil, porque o regime opressor no Brasil, ele está pesado, Paula, ele está pesado. Eu vi uma entrevista de uma irmã de uma idosa que está na prisão por causa do 8 de janeiro e é de lacerar o coração, de cortar o coração e a alma, e você vê que em 2025 idosos na cadeia por se manifestarem por alguma dúvida ou o resultado de uma eleição, estavam numa manifestação que teve vandalismo, que teve baderna, mas que estavam ali também para serem ouvidos e não fizeram nada, não invadiram, não quebraram nada, não vandalizaram nada. Eu sei que é difícil, e vocês aí do outro lado podem acreditar, às vezes é difícil para a gente chegar aqui todo dia e repetir a mesma coisa. Nós estamos num looping eterno desse regime alexandrino, mas a cabeça vai expandindo, os pilares estão sendo mais fortificados em relação a uma ação muito melhor, muito mais estabelecida contra Alexandre de Moraes. Agora chegou na Europa. E se vier a lei Magnitsky, deixa baixar a poeira um pouco nos Estados Unidos, dessa guerra tarifária. Aliás, ontem o Piotr fez um programa espetacular. As coisas vão começar a andar também para nós no Brasil. Segue aqui com mais notícias e informações em Oeste Sem Filtro. A gente traz uma notícia sobre o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que recuou e acabou optando por manter preso o búlgaro Vasil Georgiev Saliev, alvo de um pedido de extradição da Espanha sob a acusação de tráfico de drogas.
O magistrado havia determinado a transferência para prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica ao suspender o processo de extradição no último dia 15 de abril. Segundo Moraes, a ausência de endereço fixo do búlgaro impossibilita a efetivação da prisão domiciliar e das demais medidas cautelares impostas. A suspensão do processo de extradição solicitado pela Espanha, porém, continua. Alexandre de Moraes usou o princípio da reciprocidade para tomar a decisão, depois de a Justiça espanhola rejeitar a solicitação do governo brasileiro para extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio, por considerar que o pedido foi feito por motivação política. Ana, a pergunta que fica é, o ministro Alexandre de Moraes só descobriu agora que o búlgaro, que foi encontrado com 52 quilos de cocaína, não tinha um endereço fixo, 10 dias depois de conceder a prisão domiciliar? Paula, olha, o Alexandre de Moraes, o ministro, ele opera com o fígado, né? Ele simplesmente não pensa. Ele vai assinando, se ele ficou irritado, ele toma uma decisão, depois ele volta. É o pior tipo de ministro, né, ou de juiz. No caso, ele nem juiz é, mas como nós estamos falando da Suprema Corte, nós estamos falando de um tribunal de juízes que julgam. O ministro Alexandre de Moraes tem o pior perfil para um juiz que opera com o fígado, o tempo todo com o fígado, numa barbaridade jurídica impressionante. O juiz, né, já falecido da Suprema Corte Americana, o Antonin Scalia, respeitadíssimo por democratas e republicanos, ele dizia que um juiz que está sempre feliz com as suas decisões é um péssimo juiz, é um juiz ignorante. E a sensação que a gente tem é essa, que o ministro Alexandre de Moraes, ele está sempre feliz, porque até agora, né, recuando e optando por manter preso o búlgaro, inicialmente ele ficou feliz. É a mesma coisa em relação a Felipe Martins, Daniel Silveira, todos esses, os bibelôs do Alexandre de Moraes, aqueles perseguidos a dedo, né, por Alexandre de Moraes. É tudo que uma justiça e que uma Suprema Corte não precisa. Um juiz que opere com o fígado e não com a cabeça e com os olhos nas leis. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.